Opa! Salve, salve, boa tarde pessoal, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui que a produção hoje faltou. Me deixaram na mão. Bom pessoal, boa tarde, vamos esperar aí o professor Luciano Viana Araújo, que vai nos brindar aí com essa live, com essa conversa, com esse bate-papo sobre a desjudicialização da execução. Estou tentando fixar aqui o tema, claro que não está dando certo. Não conseguimos. Bom pessoal, então assim, quem não me conhece, meu nome é Américo Andrade Pinho, né? Eu sou um dos, como eu direi, um dos mantenedores aí do nosso processo civil pensado, esse perfil de processo civil dedicado a explorar, né, expor algumas questões interessantes. E a gente começou agora a fazer semanalmente essas lives, né, trazendo aí o pessoal. O professor Luciano já está na sala, ele deve pedir agora para entrar já já. Então a gente começou a fazer essas lives, né, com a ideia realmente de trazer pessoas que estudam processo civil, enfim, professores, pesquisadores, que vão tratar de temas aí do nosso interesse, né? Já temos outras lives aí para a próxima semana e para o próximo mês, já algumas marcadas, né? Na próxima semana vai estar com a gente o professor Fábio Monerá, falando sobre as normas fundamentais do processo civil e sua aplicação prática, né? E outras mais para frente que a gente vai divulgar. Então, estamos aqui aguardando o professor Luciano, acho que está chamou. Luciano, o homem está chegando, a expectativa é grande. Doutor Luciano. Querido Américo, meu amigo, como é que você está? Minha felicidade é sincera e é muito grande de te ver, ainda que a distância, não é? Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que é recíproco o carinho, a amizade, enfim, desde os tempos lá do mestrado, na PUC de São Paulo. Enfim, bons tempos. Fizemos queridos amigos lá, dentre eles. Verdade. A gente deve ter se conhecido em 2006, mais ou menos, né, no mestrado da PUC. E, enfim, até então, né, continuamos nessa. Você já defendeu seu doutorado no passado, né? Eu tive até o privilégio, vou até contar essa fofoca para o pessoal, tive o privilégio de assistir. Claro, é uma sessão pública, mas eu tive a deferência de ser convidado diretamente pelo doutor Luciano, numa banca memorável, eu diria, né? Com o professor Humberto Teodoro Júnior, professor Heitor Sica, lá da USP, e além dos professores Cássio Scarpinella, Teresa Vamber e Sérgio Shimura, né? Da própria PUC. Perfeito. Bom, sem querer eu já comecei a dar teu currículo, então já vou continuar. Então, o professor Luciano, ele é mestre e doutor em processo civil pela PUC, é professor dessa mesma matéria na PUC do Rio de Janeiro, né, onde também coordena, também dá aula na pós-graduação da PUC daquela cidade, maravilhosa, aliás, né? E também no Rio de Janeiro ele é advogado, né? E eu soube, a tese dele a gente vai conversar outro dia, né, que é sobre liquidação de sentença, vamos deixar mais para frente, né, quando o público puder ter acesso a isso, né, sem querer me vangloriar, né, mas eu já tive acesso, mas quando sair a versão comercial a gente conversa. Hoje o professor Luciano quis conversar sobre a desjudicialização da execução. Eu achei muito oportuno, até para eu aprender um pouco sobre isso, que é um tema totalmente novo, é um projeto de lei, se eu não me engano, né? Então, acho que assim, nada melhor do que ouvir você vai falando, fica à vontade. Se alguém lançar alguma pergunta aqui nos comentários, eu conseguir captar, porque eu confesso que eu sou um pouco inexperiente nisso daí, né? Essa coisa de talk show, mas eu tento selecionar ou eu mesmo pergunto e a gente vai conversando aí. Tudo bem? Perfeito, meu querido amigo. Perfeito. Vamos então tratar um pouco sobre desjudicialização. Américo, o PL 6.204 de 2019 propõe a desjudicialização da execução civil, tanto do título judicial quanto do título extrajudicial. Por que nós estamos falando sobre esse tema hoje, né? Eu e você aqui. Convite da OAB Federal, do Conselho Federal, da Comissão Especial de Processo Civil, a professora Rogéria Dott e eu fizemos um parecer para a OAB a respeito desse PLS. E isso tem, evidentemente, levado a gente a discutir, enfim, com os amigos, com outras pessoas,
Claro. esse PLS. Veja, o que de início, tanto a professora Rogéria Dodge quanto eu pensamos é que esse PL ele é muito bom, né? A ideia de desjudicializar ela é fundamental, porque se a gente parar para pensar isso, já podemos olhar, né, o justiça em números desse ano, ou seja, 2020, estando como data base 2019. Nós continuamos a ter os processos de execução, seja do título judicial, seja do título extrajudicial, com mais de 50% dos processos em curso. E para você ter ideia, mais de 50%. Cerca de 54 e poucos por cento, tá? Para não ser tão preciso ou impreciso. E desses 50%, 30% são as execuções fiscais, que aí você, meu amigo, conhece muito bem como se trata e como se deve tratar numa execução fiscal. E, simultaneamente, a esse PL que desjudicializa a execução civil, vamos chamar assim, existe um outro PL, que é o 4.257/19, que quer desjudicializar justamente a execução fiscal. Vejam, se um dos projetos só passasse, se passar apenas o projeto da execução fiscal, né, se é 30% dos processos em execução no geral, nós falamos de 35% do total. Já seria um grande ganho, um grande avanço em termos de diminuição do volume de trabalho. Mas não é só diminuir o volume de trabalho, Américo. Na realidade, o que essa pesquisa, a Justiça em Números, mostra é que a fase executiva de um cumprimento de sentença de um título judicial ou o processo de execução, como gostam de dizer, do título judicial, ele demora muito mais do que a fase cognitiva. Aonde está emperrando a satisfação, né, da tutela judicial, a entrega do direito, é na execução. De alguma forma, o sistema não está sendo eficiente. Então, a primeira conclusão que a gente chegou nesse parecer foi: o projeto ele é muito bem-vindo, né? A ideia de digitalização ela era nova, a gente conhece muito bem o que acontece na Europa, que já está em funcionamento na Europa. O próprio Portugal, que tem servido sempre como exame e citação pelos doutrinadores brasileiros, por 3 momentos, né? Em 3 fases, foi sendo melhorada a digitalização. O que a gente entende é que também o projeto de lei brasileiro ele pode ser melhorado, com a participação das procuradorias, né, gerais, município, estado, enfim, a PGF também, com a magistratura, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, enfim, com todos que participam, né? Acho que não basta uma ideia única de um grupo, aliás, muito bem formado. Quem encabeça esse projeto de lei é o professor Joel Dias Figueira Júnior, a doutora Flávia Ribeiro e também o notário André Gomes Neto. São pessoas preparadas, evidentemente, que fizeram lá todo o seu esforço e deram sua contribuição para isso. O que a gente sugere é que isso seja muito debatido e deve ser debatido, porque é uma atividade, repito, fundamental, uma atividade indispensável para a entrega, né, para o credor do bem da vida, quando o processo realmente satisfaz lá a sua função. Então, e não é uma novidade. Deixa eu só te fazer uma pergunta que está me ocorrendo, para o pessoal que está acompanhando também a gente seguir por esse caminho. Quando a gente fala em desjudicialização da execução, não tem nada a ver com a questão do título ser extrajudicial ou não. A gente está falando do processo de execução transportado por uma via extrajudicial, não é isso? Perfeito. A ideia é justamente essa. E como é que funciona no projeto? E se você, assim, basicamente, o início, quem vai fazer isso? Por exemplo, quem seria o órgão competente? A gente já tem esse órgão ou o projeto propõe a criação de um novo órgão? O pessoal Ronaldo Kramer aí acenando, prestigiando. Abraço, Ronaldo. Ronaldo repito, é o presidente da Comissão Especial de Processo Civil, como eu disse no início, foi o nosso querido amigo que convidou tanto a professora Rogéria Dodge quanto eu para prepararmos esse parecer para a OAB Federal, enfim. Muito oportuno, pelo visto. Com certeza. Mas veja, Américo, na nossa visão, se existe um erro nesse projeto de lei, é quem ele atribui essa função, né, de agente de execução, ou seja, de quem vai realmente realizar a execução. Porque o projeto atribui aos tabelionatos de protesto. E aí é um problema muito sério, meu amigo. Vejam, só considerando as capitais dos estados, tá? Nós temos 99 cartórios de protesto em todo o país. No Rio de Janeiro, especificamente aqui para falar da minha região, do meu estado, são 4 cartórios de protesto. Só? Só. Veja, são 52 varas cíveis. No Rio de Janeiro? Na capital. Sim. 52 varas cíveis, né, não dão conta do serviço. A gente não consegue imaginar que o tabelionato de protesto, 4 no Rio de Janeiro, vai conseguir dar conta.
Então, pelo projeto, é o cartório de protestos ou o tabelionato de protestos que vai fazer tocaria a execução. Isso, que faria justamente a função do agente de execução. Então, essa é a primeira grande crítica nossa. A gente acha que, na realidade, essa função tinha que ser atribuída a advogados. Ou seja, os advogados devem fazer a função de agente de execução. Com uma série de restrições, tá, Américo? Que o projeto, eu acho que nesse ponto, se a gente parar para fazer só uma análise rápida do parecer, nós temos dois tipos de críticas, né? Críticas para contribuir. Nós estamos dizendo de maneira nenhuma que nossas ideias que estão certas. Nós estamos colocando sobre a mesa novas ideias. Vale até dizer aqui, né? Existe um parecer do IAB, do Instituto dos Advogados do Brasil, dentre outros, né? Assinado pelo professor Felipe Boring, aqui do Rio de Janeiro, que é genial, excelente, né? Ou seja, mais ideias, mais contribuições, para que seja o melhor projeto de lei no final. Então, dentro desse modelo, nós temos críticas que nós chamamos formais, ou seja, sobre a forma com que o próprio projeto de lei é apresentado, algumas questões principais, né, de forma, e outras críticas que nós chamamos de críticas de conteúdo, né? Por exemplo, formal, uma que para a gente é fundamental. Antes de você avançar, desculpa, sem querer ser chato, mas antes de querer avançar. Então, esse ponto inicial acho que é importante. O projeto de lei propõe que o tabelionato de protesto faça isso. E você ponderou muito bem que na estrutura atual isso parece insuficiente. Aqui em Santos, você falou que aí são 52 varas cíveis. Aqui são 12 só. Mas a gente tem um cartório de protesto. 12 vezes mais. Pois é. É até mais. E no parecer de vocês, você comentou que seria o advogado. O próprio advogado do credor, no caso. Não. Esse é o ponto importante, Américo, e vai ao encontro do que eu dizia há pouco. Uma das críticas formais nossa é que está se criando um projeto de lei para alterar, né, a execução, para que ela se faça de forma desjudicializada. Como você disse, a sua ressalva no início, fora do judiciário. Ora, mas se a gente está alterando, é o Código de Processo Civil. Então, a nossa observação inicial do ponto de vista formal é que se faça a alteração do próprio texto do Código de Processo Civil. Por que isso? Porque alterando o próprio texto do Código de Processo Civil, algumas observações que nós fizemos, elas ficarão mais claras. Por exemplo, né, no momento que a gente diz que deveria ser o advogado, esse advogado, ou seja, quem for o agente de execução, ele tem que se submeter a um regime de quê? De impedimento de suspeição. Ah, bom. Entendi. Esse agente de execução, ele tem que se submeter a um regime de quê? De quarentena. O sujeito vai ter acesso a informações, entre aspas, sigilosas, que ele não pode pegar aquelas informações e no dia seguinte estar propondo uma ação a favor ou contra alguém. Então, de uma certa maneira, seria uma espécie de figura, claro, para a função executiva, é óbvio, mas semelhante ao árbitro. É, aquela história. E esse é outro ponto que eu acho que, olhando, né, entre aspas, de uma maneira de fora, macro e não micro, eu acho que talvez no parecer não tenha ficado tão claro isso, e a professora Rogéria Dott depois me corrija se essa não foi a conclusão nossa na época, mas hoje é a minha claramente. O artigo 4º do projeto de lei diz que o agente de execução, esse profissional liberal que vai fazer a execução, ele receberá nas suas mãos, né, o requerimento, vamos imaginar no título executivo extrajudicial, de execução. Hoje eu estou convencido que a gente não pode cometer um erro que nós, judiciário, né, já cometeu. Qual foi o erro? Quando começou a se, né, estabelecer um procedimento eletrônico, autos eletrônicos, nós temos que citar a seguinte situação. Um tribunal superior usa um programa, um tribunal estadual usa outro programa, uma justiça de primeiro grau usa um programa, a mesma justiça em segundo grau usa outro. Ora, se os atos executivos vão ser feitos por um profissional liberal, um agente de execução, seja quem for, o tabelionato, sejam os advogados, seja quem for, a plataforma tem que ser única. E a plataforma tem que ser do judiciário. Porque se eu tenho que voltar ao judiciário se houver alguma observação, algum tipo de, entre aspas, consulta ou de reclamação, ou de recurso, ou o que seja, a plataforma tem que ser uma só, para dar o quê? Celeridade. E isso vai, voltando a essa ideia de, né, que eu digo macro, isso evita um problema, Américo, de teoria geral do processo. Porque se nós dissermos que eu procuro um agente de execução, distribuo lá um agente de execução a minha execução, a primeira ponto que será isso é jurisdicional ou isso não é jurisdicional? Agora, se eu distribuo na plataforma, no meu caso, do Rio de Janeiro, como nós pensamos, mediante sorteio, e eu deixo hoje claro, subtraindo o inciso 1 do artigo 4º do projeto de lei
tirando do agente de execução o poder de deferir ou não a petição inicial, mas sim atribuindo ao juiz, para que ele defira a petição inicial, ou seja, ele verifica se existe ali um título executivo extrajudicial, verifica se há, portanto, uma obrigação certa, líquida e exigível, e ele deferiu, ok. E aí, mediante sorteio, você manda para o agente de execução, que vai ter um regime, repito, que deve ter de impedimento de suspeição. E mais, por sorteio, porque eu não posso ser um grande credor e ter o meu próprio agente de execução. Você imagina o poder de uma instituição financeira que tem uma carteira de crédito, se ela puder escolher o seu agente de execução, repito, seja quem for, um tabelionato, protestos, seja um advogado, e montar uma estrutura para cobrar os seus créditos. Isso não pode funcionar assim. A gente não pode tirar do judiciário. Eu acho o seguinte, permita só concluir esse ponto, Américo. Se nós olharmos para a execução hoje, os atos executivos, meu amigo, não são feitos pelo juiz. Quais são os atos executivos? Penhora, avaliação e expropriação. E aqui, a satisfação. Agora, penhora feita pelo oficial de justiça, avaliação pelo avaliador, expropriação, se não for adjudicação, pode ser por iniciativa particular, vai ser um corretor de imóveis, ou leilão por um leiloeiro. O juiz está o quê? Está o tempo inteiro analisando, verificando se esses atos estão sendo praticados de maneira correta. Isso, só um controle. Isso. Ou seja, se a gente continua mantendo esse mesmo modelo, distribui no judiciário, o juiz faz uma cognição talvez mais cuidadosa, mais profunda sobre a existência do título, ok, existe, defere, manda-se por sorteio para o agente de execução responsável, o profissional liberal responsável por isso, e ele faz penhora, ele faz a avaliação, ele faz a expropriação e ele pode fazer o pagamento. Aí a nossa sugestão volta ao judiciário, para o judiciário, diante do pagamento, reconhecer e extinguir a execução. Então é um sistema misto, digamos assim. Américo, eu não diria misto pelo seguinte, se a gente olhar alguns modelos europeus, né, nos quais se baseia não só esse grupo, mas todos aqueles que estudam desjudicialização, né, você está pegando a desjudicialização em certos países e colocando nas mãos de um profissional liberal, mas sob o controle do judiciário. Ela não Em virou... Portugal é mais ou menos assim. Sim. E em Portugal a gente tem um modelo ainda de processo de conhecimento e processo de execução que, conosco aqui, né, morreu em 94 por obrigação de fazer e não fazer, entrega de coisa em 2002 e pagamento de quantia certa em 2005. Quer dizer, esse modelo de um processo sincrético, de um processo único, a gente tem lá no nosso modelo desde 2005. O Código de Processo Civil, acho que, né, de 2015, faz algumas opções, né? Não podemos esperar da comissão do anteprojeto que, com a lei de 2005, o título judicial, com a lei de 2006, o título executivo extrajudicial, em 2010, quando do anteprojeto, criasse, ou, aliás, positivasse a desjudicialização. Seria pedir muito naquela época. Né? Claro. Porque naquela época o avanço foi, em 2006, salvo engano, a possibilidade de alienação por iniciativa particular, etc. O retorno, ou melhor, a adjudicação sendo a forma primeira de expropriação, né? Havia uma série, os embargos sem efeito suspensivo, os embargos sendo opostos juntado aos autos do mandado de citação, ou seja, independentemente de penhora, havia uma série de mudanças, uma série de discussões, né? A regra da chamada moratória judicial, que o professor Humberto Teodoro Júnior fala tanto, ou seja, o pagamento parcelado em juízo, né? Aplica-se ao judicial, ao título judicial também ou não, havia uma série de questões ainda não pacificadas. Agora me diga uma coisa. Então, a gente já fez um paralelo interessante. No projeto fica inteiramente no regime extrajudicial, no tabelião de protesto, de acordo com o projeto de lei, que é um projeto de lei que está sendo discutido e daí ao que vai ser aprovado é, de fato, uma incógnita. Então, é hora da gente conversar o que a gente está fazendo. E aí, no parecer de vocês deram essa ideia de haver um controle maior do juiz no início, etc. E aí, no projeto, voltando ao projeto, depois... E depois que há a penhora, e se há, por parte do devedor, alguma insurgência contra a penhora, quem vai decidir se é empenhorável o bem ou não? Américo, em princípio, o agente de execução toma todas as decisões. E, se houver alguma necessidade, ele volta ao juiz. Então, há um controle o tempo inteiro. O projeto prevê isso. Tem sempre o controle do juiz. Daí a nossa observação
de que você utilizar a plataforma do judiciário, fica mais fácil você fazer, entre aspas, de um requerimento ao juiz. Se eu tiver 4 cartórios de protestos, se eu tiver cada um com o seu projeto, tipo, seu sistema de processamento da execução, fica difícil. Se eu autorizar, como nós sugerimos, que os advogados que tenham feito algum processo de preparo para exercer a função, que se submetam ao regime de impedimento, que estejam preparados para isso, cada um tiver a sua plataforma eletrônica, isso não vai funcionar. E repito, a gente evita uma discussão conceitual de teoria geral do processo se a execução é atividade jurisdicional ou não. E evitamos uma discussão até constitucional. Nós, hoje, um pouco mais velhos, nós vimos que a arbitragem, lei de 96, se eu não me engano, quando o Supremo teve que reconhecer se era constitucional ou não, foi por uma apertada maioria. E ninguém hoje discute o problema da arbitragem. Eu não tenho dúvida alguma que alguém vai levantar a mão e dizer, olha, essa desjudicialização é inconstitucional, está tirando a atividade executiva do judiciário. Mas esse é meu ponto, meu amigo. O juiz, ele já não pratica os atos executivos. São funcionários hoje, públicos, ou a terceiros que auxiliam o judiciário, que praticam os atos executivos. Repito, ato executivo é penhora, avaliação, expropriação e o pagamento. O juiz sempre está controlando. Agora, eu acho que 2 equívocos desse projeto, meu amigo, é que ele pressupõe o seguinte: o agente de execução decide. Você vai ao juiz para o juiz verificar se está certo ou errado. E aí ele coloca em 2 momentos que não haveria recurso para o tribunal. Eu acho que a gente não está preparado ainda para o modelo desse. Espera um pouquinho que eu não entendi. Então, acho que o pessoal talvez foi um pouco rápido. No projeto de lei, então, se houver alguma dúvida sobre qualquer questão ligada à validade da execução, como, por exemplo, a penhorabilidade ou impenhorabilidade de um bem, é o próprio agente que resolve. Pode resolver, o próprio agente. E isso só vai ser confirmado pelo juiz a pedido da parte? Será? Como é? Diante de uma discussão, a parte pode ir ao judiciário. E o próprio agente de execução pode também, a qualquer momento, diante de uma questão, submetê-la ao juiz. A crítica que eu faço aqui é que o projeto prevê que, entre aspas, juiz seria a última instância. Dali não haveria recurso para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, falando de uma execução civil. Pararia no primeiro grau. Veja, não há problema nenhum reconhecê-los como, entre aspas, pertinente, legal ou constitucional, que no regime dos dados especiais, em que você não tem formalmente um segundo grau, à medida que os tribunais, as turmas de recursais, melhor diria, são formadas por juízes também de primeiro grau, que você não tem recurso para STJ. Problema nenhum. A gente pode estabelecer, em certos momentos, alguns procedimentos sem recurso, ou sem alguns recursos. A própria Constituição, quando prevê a competência originária do Supremo, prevê uma demanda que não tem recurso. Se eu entro diretamente no Supremo, eu não tenho recurso. Agora, imaginar que você vai ter, e eu acho que essa é na minha cabeça, certa ou errada é a minha concepção, América, aí falando por mim, é desjudicializar os atos executivos e não o processo de execução. Essa pequena diferença, para mim, faz, do ponto de vista conceitual, uma enorme não modificação. Porque senão a gente vai discutir se é uma atividade administrativa, se está fora do judiciário, desnecessariamente. E, do ponto de vista prático, se eu colocar numa plataforma diferente da do judiciário, quando eu tiver que sair do agente de execução e ir para o judiciário, eu já perdi tempo. Então, não faz esse sentido, a meu ver. Entendi. E aí, esse agente de execução, no parecer de vocês, a sugestão é que seja advogado, bacharel em direito. A gente fala até em advogado mesmo, ou seja, o bacharel em direito que passou na prova no exame da ordem. A gente fala em advogado mesmo. E aí, porque não vai ser incompatível. Ele vai poder advogar. Aí o que a gente fala? Esse advogado, ou agente de execução, ele se submete ao regime de impedimento. Sejam as regras de impedimento propriamente ditas, sejam de suspeição. 2, ele tem que ter uma quarentena, que nós sugerimos que fosse de 2 anos. Tá. Então, em relação às partes. Vejam, eu, Américo, sou advogado no Rio de Janeiro há quase 30 anos. Se eu amanhã ou depois, vindo a lei, e a lei já pressupõe que o tabelionato de protesto não está preparado. Então, haverá um prazo, pela lei de 1 ano, para haver uma adaptação, um preparo. Claro, o que o tabelionato de protesto faz hoje? Protesto.
Na hora que ele vai começar a fazer uma atividade executiva, se for o caso, com que nós não concordamos, que seja ele especificamente, né? Repito, nós concordamos, gostamos da ideia da desjudicialização. O advogado também pode ter que ter ali um certo preparo, um tempo. Mas na hora que ele faz a opção, e tem como partes aqui João e Maria, eu, durante o processo, eu tenho pedido para advogar por João e Maria, ou contra João e Maria. E na hora que houver o sorteio para mim, eu que sou um dos agentes de execução cadastrados, bem, eu tenho impedimento, porque eu tenho aqui na minha carteira de clientes 5 processos da Maria. Eu não posso ser um agente de execução a favor ou contra a Maria. E mais, deixando de exercer a função, nossa sugestão, durante 2 anos, eu não posso advogar a favor ou contra aquelas pessoas. Eu não posso, de uma maneira geral, impedir de atuar no Rio de Janeiro. Porque você sabe que o profissional liberal, ele demora um bom tempo para começar a formar a sua clientela, se tornar uma pessoa conhecida, né? E ter os seus clientes. Então, eu não posso me dizer assim, você vai ficar sem trabalhar no Rio de Janeiro. Não, imagina se eu chegar hoje em Santos, né, essa bela comarca onde você reside, e eu sou um desconhecido, né? Eu sou um forasteiro. Engano seu, meu amigo, mas a gente entende o exemplo para argumentar. A ideia é essa, ou seja, eu não vou advogar para aquelas partes, porque eu tive acesso a sigilo bancário da pessoa. Eu tive acesso a sigilo fiscal. E tem que ter, porque a ideia é que você tire das mãos do juiz cada vez mais essa atividade. Repito, que originariamente já não é ele quem faz. Claro que ele tem hora online, requerimento de imposto de renda, quem faz é o juiz. Né? Está se atribuindo essa função com todos os ônus daí decorrentes para o agente de execução, o que eu acho também que não tem nada demais. Né? Eu acho pertinente. Aqui em Santos teve um juiz, uma época que eu soube que deixava o oficial de justiça fazer, pedia, né, de certo. Parece o oficial de justiça fazer penhora online, tanto que uma vez ele quis cobrar diligência lá da fazenda de penhoras online. Eu falei, espera um pouquinho, né? Diligência para onde? Eu não vou nem entrar no mérito de você ter feito ou não, porque aí não é um problema meu, é um problema do juiz. Bem. Mas, enfim, voltando aqui. Então, na tua ideia, esse regime, ele, na tua opinião, não é uma opção do credor. Porque hoje, a arbitragem é uma opção, em termos. Né? É uma opção desde que antes do contrato. Né? Inserida a cláusula compromissória lá no contrato, a convenção de arbitragem, aí era obrigatória, mas ela é uma opção nesse sentido. Né? Não constando no contrato, não vai ter arbitragem. Mas constando, ela é vinculante, ela é obrigatória. Nesse caso, o agente da execução vai ser o rito da execução, vai ser assim, digamos assim. E aí, Américo, eu diria que talvez a nossa sugestão vá até além do próprio projeto de lei. Porque no artigo 1º, quando o projeto de lei prevê a desjudicialização, ele diz que não é pertinente em casos com incapaz e com réu. E a gente faz a seguinte observação, vejam, se é no intuito, né, para favorecer o incapaz, ou se o incapaz representado lá, por quem ele deve ser representado ou assistido na forma da lei, também não está cumprindo a sua obrigação, a execução tem que ser célere. O que tem que ter é a participação daqueles que devem atuar para proteger os interesses do incapaz, quando o incapaz for o quê? Parte no processo. Então, por que não desjudicializar os atos, mesmo tendo incapaz, desde que o Ministério Público atue no procedimento? Réu preso. Né? O Código de Processo Civil 73 falava em réu preso. O 2015 fala réu preso que fica revel. Então, por que o réu preso não pode ser? Então, eu acho que, do ponto de vista prático, quando a gente faz as nossas observações, talvez a gente vai até um pouquinho mais além. Né? Há algumas discussões que pessoas que defendem que deve ser facultativo. Eu vou para a desjudicialização ou não? Talvez seja um meio de aquela história de entrar gradativamente no nosso sistema esse modelo. Nosso parecer é, a ideia é boa, vamos desjudicializar e até dizer o seguinte, em todos os casos. Mas vejam, a impugnação, ou seja, a defesa do executado no título judicial tem que continuar sendo aonde? No judiciário. O juiz vai decidir isso. Os embargos de execução, ou seja, a defesa no título executivo extrajudicial, tem que ser pelo juiz. O texto do PL sugere que, havendo, né, essas defesas, ou você paralisa a execução, o que é, entre aspas, um estímulo a você entrar com uma defesa meramente protelatória, e o que eu acho é que você pode coexistir as duas coisas, porque já coexistem, né, os atos executivos por quem devem ser feitos e a cognição sobre a correção ou não da execução por quem deve ser feita, pelo juiz.
Não, e até porque, mesmo no modelo atual, né, judiciário, os embargos da execução não têm efeito suspensivo em regra. Sem dúvida. Ele tem que ser concedido. Então, essa análise superficial aí, de cognição sumária, de conceder efeito suspensivo aos embargos ou não, ainda que sejam embargos que se voltem contra um procedimento extrajudicial, né, o juiz vai poder analisar essa questão da suspensividade. É por isso que eu te falo, Américo, lá a minha observação inicial, quiser, repito, a da Rogéria Dotti e a minha, há um equívoco, a nosso ver, formal, ou seja, de processamento, de fazer como se fosse, entre aspas, uma lei especial, como nós temos uma lei de despejo, uma lei lá de recuperação judicial e falência, a execução. Não, você tem que pegar, abrir o Código de Processo Civil, vamos lá, vamos desjudicializar aqui dentro. O quê? Mas ele é tão novinho, né? Não, sem dúvida. E me diga uma coisa, a gente sabe que, fazendo um paralelo que não é 100% adequado, mas acho que nesse momento da conversa a gente consegue fazer ainda. A gente ouve falar que a arbitragem, né, pensando, claro, na atividade cognitiva, porque a gente tem a arbitragem, ela é essencialmente uma alternativa à jurisdição para o processo de conhecimento, né? Tanto assim que o árbitro, ele mesmo, não tem poder de coerção e tem que se socorrer do judiciário caso precise de uma medida urgente, etc. E a gente sabe que a arbitragem é mais cara, no geral. Nesse modelo, claro que não dá para estimar mais caro ou mais barato, mas o custo disso, quem vai suportar esse custo? Vamos lá, quem vai suportar adiantando, como sempre, é o credor, mas tem que ser ressarcido pelo devedor. E veja, eu acho que nesse ponto não há como você onerar se você mantiver toda a atividade ainda, entre aspas, sendo analisada, justiça estadual pelo Estado, ou seja, a Justiça do Estado, créditos federais pela Justiça Federal. E ela pode estabelecer as custas. Uma coisa que nós não concordamos dentro desse modelo, já que você falou em custas, é que passa a ser, por esse projeto de lei, uma sugestão do projeto de lei, que toda execução seja precedida de um protesto. E isso onera. Ou seja, uma condição para eu fazer a execução é eu protestar antes do título, seja judicial ou extrajudicial. Para, o que é uma faculdade, estão tornando obrigatório. Isso nós não no caso, seria perante o mesmo agente, né? Pelo projeto, seria. Mas está vinculando um ato civil, um ato material que não tem os seus efeitos próprios, mas é voluntário, essencialmente. Não tem como, veja, aí é uma crítica, né? Quando você exige um protesto, é só pegar a essência do protesto, era da ciência a terceiros, não um devedor direto, né? Da existência da cobrança. Né? É claro que, com o passar do tempo, o protesto começou a fazer o quê? Com que você limitasse a capacidade de crédito do devedor. Então, passa a ser uma medida, até hoje típica, né? Está prevista no Código de Processo Civil, de você coagir o devedor a descumprir a obrigação. Porque eu vou lá e faço o protesto da sentença transitada julgada, depois, segundo a lei, do decurso do prazo para o pagamento, né, em 15 dias, eu faço o protesto, literalmente eu estou dificultando o quê? Acesso a crédito. Eu estou criando uma medida, no caso, típica de coerção. Agora, uma opção minha do credor. O projeto sugere que, para iniciar a execução, eu faça um protesto antes. É algo que a gente não concorda também. Isso pode onerar. Né? A princípio, sem necessidade. Pode ser que não me interesse fazer o protesto. Se eu quiser, eu vou lá e faço. Mas se eu não quiser, não preciso fazer. Né? O projeto coloca como obrigatório. Veja, um parênteses muito rápido, né? Mediação prévia. Não tenho dúvida nenhuma que em algum momento no Brasil nós teremos, principalmente, ou primeiro em matéria de família, como a gente vê na Argentina, uma exigência de uma tentativa, pelo menos, de mediação prévia. Né? Por quê? Porque eu estou tentando dar uma solução, né, pelas próprias partes, né, assessorada por um mediador, para o caso. É algo que me parece diferente eu colocar como mais um requisito para propor uma demanda, eu protestar um título. Não me parece, meu amigo, que seja um requisito, que aí o projeto de lei crie, que se faça necessário, que se faça tenha sentido esse requisito. E esse agente de execução, ele vai, inclusive, então, penhorar, avaliar, expropriar, enfim,
esse procedimento, todos os atos que levam à transformação, né, do bem em dinheiro. O projeto fala alguma coisa no sentido, ele pode terceirizar? Ele vai escolher o leiloeiro, por exemplo, ou ele pode acumular essa função? Manter ele um site de leilões? Ele exerceria essa função, mas ele poderia ter, entre aspas, pessoas trabalhando com ele. Pensa num cartório hoje, num tabelionato qualquer. Nós temos lá os tabeliães e temos os escreventes. Eu imagino que seria algo similar a isso que o projeto preveja. Ou seja, eu continuo tendo no Rio, entre aspas, 4 cartórios de protesto. Cada cartório de protesto, ou cada tabelião, terá aqueles funcionários que estarão lá assessorando. Isso a gente vê até em Portugal, tá? Que não tem tabelionato. Aliás, a evolução de Portugal, até chegar ao Código de Processo Novo de Portugal, né? Houve 3 leis, e a última é o Código de Processo Civil, tratando da execução desjudicializada, foi justamente para colocar cada vez mais o quê? O profissional liberal. Isso num país com 10 milhões de habitantes e, segundo o último censo, menos de 1 milhão de processos. Nós temos 215 milhões de brasileiros e, segundo alguns critérios, mais de 70 e poucos milhões de processos. Sendo que 50 e pouco por cento desses processos, né, estão ou em fase executiva, se marcar num título executivo judicial, ou já um processo de execução fundado num título executivo judicial, para usar lá as terminologias clássicas. Né? Veja, não dá para você colocar isso na mão de 4 pessoas ou 4 tabeliões no Rio de Janeiro e, como você diz, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a delegar essa atividade. No fundo, é isso que vai acontecer. Claro. Se você imaginar que deve haver, seja quem for, um regime de impedimento, um regime de suspeição, você imagina em Santos, se eu tenho um único cartório de protesto, como você está informando a gente agora, e esse tabelião tiver um impedimento. É verdade. O cônjuge desse tabelião, que é o autor da execução. Como é que você faz? Então vamos ver a comarca mais próxima de Santos, a que funciona como uma comarca tabelar, para fazer o tabelião de protesto e lá essa função. Né? E veja, a gente tem uma massa de advogados que passou 5 anos na faculdade, tornaram-se bacharéis, fizeram o exame da ordem e estão aí aptos a exercer essa função, como advogados de credor e advogados de devedor. Por que não usar essa massa para exercer a função de agente de execução com os ônus e os bônus? Né? Tem uma remuneração, evidentemente, pelo serviço dele, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, mas gera impedimento, gera suspeição, gera quarentena, gera responsabilidade pelos seus atos. Tem que ser criado um regime de responsabilidade. Né? Você falou, eu faço uma penhora indevida, né? Pode ser que até que o judiciário tenha uma reação, você possa ter que punir o agente de execução, seja lá quem for, né, que fez esse ato de maneira indevida. Certo. Não, realmente. E tudo leva a crer que seria muito mais ágil, né? Porque se a gente colocar... Bom, aí tem uma questão. Só para a gente pensar junto. Por exemplo, pelo CPC, o leiloeiro atual, né? Mesmo o leiloeiro extrajudicial, claro, ele vai ganhar, ele vai ser remunerado por uma porcentagem sobre o valor da arrematação. Isso. Então ele tem interesse que o valor seja mais alto. Esse valor ser mais alto, na verdade, é o melhor dos mundos para todos, para o credor, para o devedor e para o leiloeiro. Então o leiloeiro, sabendo disso, ele vai naturalmente investir em publicidade daquele leilão, carteira de e-mails, enfim. Publicidade, porque ele tem o ganho. Aí você mencionou isso que eu acho que pode ser modulado direitinho no projeto. Não sei como é. Estou falando de intrometido quase. De haver, de uma maneira, condicionar uma parte da remuneração, alguma coisa da remuneração do agente à efetiva satisfação da execução. Porque aí ele se vê estimulado. Poxa, se eu botei uma massa aqui de 10 mil execuções, eu vou contratar mais 3 caras, eu vou colocar um só para cuidar de leilão, porque eu quero a minha pauta de leilões em cima dos prazos da lei para girar, digamos assim. O que é legítimo. Sim, sem dúvida.
interessa a todos que o valor seja maior, interessa a todos mesmo, ou seja, interessa ao judiciário, porque terminaria uma execução, imaginando que eu estou desjudicializando os atos executivos e não o processo de execução. Mas tudo bem, que se desjudicialize, então, toda a execução, e vamos discutir em TGP, em Teoria Geral do Processo, se é uma função não jurisdicional ou não. Vamos lá cair nessa discussão. Interessa ao agente de execução, porque a carteira de execuções que ele está cuidando vai diminuir e ele vai receber talvez a parcela maior da sua remuneração. Agora, voltando à história do protesto anterior, quando eu tenho um protesto inicial, eu já estou remunerando inicialmente o quê? O tabelionato para começar a execução. E eu estou onerando quem? O credor, que já tem que ir ao judiciário, seja no título judicial, pior ainda, porque já está vencida não sei quantos anos atrás, né? Vale lembrar sempre que a obrigação ela pré-existe ao processo. Então, pré-existe a obrigação, seja contratual ou extracontratual, e pré-existe o inadimplemento. Aí eu vou ao juízo, numa tutela cognitiva, tem uma sentença, uma apelação com acordo, um recurso especial com o seu acordo, um recurso extraordinário com o seu acordo, aí transita em julgado. Poxa, passaram, sei, 3, 4, 5, 7 anos. Aí eu dou lá a intimação para em 15 dias pagar, sob pena de mais 10% de multa e 10% de honorários. Mas veja, essa obrigação tinha que ser cumprida antes de começar o processo. Esse credor, a meu ver, esse pobre coitado desse credor, já está sem receber aquele dinheiro há muito tempo. Claro que temos os juros legais, tem multas, mas está sem receber. Né? Claro. Você não pode, de alguma forma, dificultar, né, o acesso dele. Porque, vejam, a figura de alguém que é beneficiário da gratuidade de justiça não é necessariamente a figura de alguém que precisa ir ao judiciário e não tem liquidez. É muito comum a gente se deparar na vida forense, nossa, eu atuo em contencioso civil, basicamente, Américo. Né? Nada de processo penal, nada de processo trabalhista. E, por exemplo, às vezes eu tenho um processo de inventário, e eu estou cuidando de um inventário para os clientes, e eles têm lá um crédito, o falecido tinha um crédito contra alguém. Os herdeiros, eventualmente, não têm patrimônio próprio, e o patrimônio que é objeto da herança está todo imobilizado. Como é que você executa? E ele, tecnicamente, né, seja o espólio. Esquece a figura do espólio agora. Vamos pensar numa pessoa. Tem patrimônio, mas não tem liquidez. Então, quanto mais eu onero, né, o início do processo, eu não estou auxiliando que essa pessoa tenha a satisfação do crédito dela. São obstáculos, né? Sem dúvida nenhuma. Desnecessários, porque já existem os obstáculos naturais. Costumo dizer em sala de aula que você pode ter o melhor advogado do Brasil e ser parte ativa numa execução. Você está numa situação de vantagem? Com certeza, mas você não tem garantia nenhuma de que você vai receber. Por quê? Porque não depende do talento do advogado, depende de uma situação objetiva externa, que é o devedor ter patrimônio ou não ter patrimônio. Ou ter patrimônio encontrável. Isso, patrimônio descoberto no sentido próprio do termo, né? Nossa. Mas essa observação sua é fundamental, Américo. Eu vou a outro ponto. Repito, eu acho que a observação nossa nesse parecer, ela talvez vá além de uma proposta até original do projeto em relação às pessoas que participariam de uma execução desjudicializada. A observação que eu venho batendo ponto eu acho que a gente tem que ter um processo único, cognição e execução, ou um processo único de execução, mas no judiciário. E você desjudicializa aquilo que hoje em dia já é feito não pelo juiz. Repito, ele não penhora, ele não avalia, ele não expropria. Não é ele que faz. Seria a desjudicialização da fase expropriatória só, né? Não, dos atos executivos, você concorda? Porque o que tem mais? Vamos imaginar no título executivo judicial, meu amigo, que fica mais fácil a gente ver. Você tem a fase inicial, vamos chamar postulatória, onde eu tenho uma petição inicial, uma citação, prazo de 3 dias para pagar, reduz a verba honorária pela metade se pagar em 3 dias, e o prazo para embargar ou para requerer a moratória. E depois é só ato executivo. Aí chega no pagamento, que tem uma cognição, concorda, simplérrima? Quanto é que é o crédito atualizado? R$ 177.354,09. Quanto é que apurou? 190. Ótimo. Paga e o que sobrar você entrega ao devedor. E depois o que faz o juiz? Extingue a execução. Então, a cognição do magistrado, de fato, ela não é muito profunda no ato ou no procedimento executivo. Agora, se a gente continua mantendo a ideia de que está lá no judiciário, no sistema judiciário, e você sim desjudicializa os atos executivos, impugnação continua com o juiz. Embargos continua o juiz. E se o juiz resolver dar um efeito suspensivo, comunica com a agente de execução, olha só, paralisa integralmente a execução? Sim. Por quê? Porque eu paralisei tudo. Não. Só a expropriação da casa. Dinheiro e o carro que foram penhorados
eu não estou aqui dando nenhum efeito suspensivo. Efeito suspensivo em relação à qualidade do bem penhorado. Ou seja, esse bem aqui, que há uma discussão se ele é um bem de família ou não, e, portanto, ele é impenhorável ou não. Mas o carro e o dinheiro, vai lá e continua com a expropriação. Trabalharia, ao meu ver, de maneira conjunta, né? Sem obstáculos, que talvez acho que o projeto de lei sugira em relação a você ter, eventualmente ou não, uma impugnação no título judicial, uns embargos no título executivo judicial. Eu acho que a gente teria um sistema melhor. Repito, essa é uma das sugestões, meu amigo. Tem que ver sugestões por todos, né? Eu já vi que Sim, sem dúvida. se manifestaram ao contrário. E só lembrando que a gente está, eu pelo menos estou pensando, a gente está pensando, olha, aí o sujeito vai lá e inicia no cartório, não sei o quê. Mas também, então isso é muito mais natural de aceitar na execução de título extrajudicial, porque aí sim, seria tudo fora. Mas não, na verdade, essa desjudicialização da execução, estamos aí com o termo execução no sentido amplo. Também poderia ser usado no cumprimento de sentença. Não, tem que ser. O projeto de lei diz isso. Não há nenhum pudor nesse sentido da questão estar judicializada, digamos assim, ter se formado coisa julgada, sentença condenatória, e daí pegar esse desvio, essa curva para fora do processo. Não há nenhum, e não deve haver mesmo na minha ótica. Né? Não há nenhum pudor, problema contra isso. Não tem, né? Você está coberto de razão de não ter, e o projeto também pressupõe que não deve ter mudança. O que a gente encontra, repito, hoje, meu amigo, em termos de discussões, é quem defenda a ideia de que deva ser facultativa. Eu acho que nós estamos indo, né, de acordo com o projeto, alinhados com o projeto, não tem que ser facultativo. Nós vamos fazer de outra forma. A observação que eu insisto, pela última vez hoje, meu amigo, de dizer o seguinte: o que se desjudicializa são os atos executivos, não a execução própria. Porque você, no mínimo, evita uma discussão de TGP enorme. Claro que isso tem muita discussão por trás. Mas não deixar obrigatório, quer dizer, deixar facultativo, pode até tirar o interesse claro, isso vai mudando com o tempo, mas vai até tirar o interesse de quem quer ser agente de execução, porque vai ficar com receio de investir, etc., e não vai saber qual vai ser a carga de trabalho. Pode ser 50% do todo, né, de pessoas que optariam por esse regime, pode ser 10% do todo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a ideia daqueles que defendem que seja facultativo, eu acho que a ideia das pessoas é o seguinte, né, pensamento. Vamos aos poucos. E veja, meu amigo, ou a inafastabilidade. Será que a questão da inafastabilidade do controle pode ser isso também, né? Mas, repito, se eu digo que o que se está desjudicializando são os atos executivos, eu continuo dentro do judiciário. Eu já quebrei esse argumento contrário. E veja, a gente tem um processo de desjudicialização, a gente já viu isso, né? Inventário, hoje, extrajudicial. E foi ótimo, né? Ótimo. Inventário, extrajudicial. Divórcio, extrajudicial. Há projeto de lei para fazer despejo extrajudicial. Já tem o usucapião, que funciona bem, parece. O usucapião extrajudicial, que você bem lembrou. Há um projeto de lei de execução fiscal, que é a tua praia. Eu não atuo, eu não chego a atuar no dia a dia, nunca atuei diretamente, mas, claro, grosso modo, é uma atribuição da Procuradorias estaduais e municipais. Ou seja, eu acho que, dando um exemplo concreto, tá? Quando veio a lei que desjudicializou inventário e divórcio, eu me lembro de colegas, né, do fórum, do dia a dia, não, eu vou continuar fazendo aqui no judiciário, é muito mais garantido. Não tem um hoje que pense dessa forma. Né? Aliás, né, quando houve o novo Código de Processo Civil, uma das sugestões dada ainda à comissão no IBDP, tá? Para dar sugestões ao anteprojeto, era de que se colocasse claramente que não haveria proibição de fazer o inventário extrajudicial caso houvesse testamento. Essa sugestão não foi aceita. Ou seja, o texto do CPC diz: em havendo testamento, não é autorizado. Os dois maiores tribunais em número, né, do país, né, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo, principalmente de São Paulo, que é maior do que vários, né, dos grandes, tem atos das suas corregedorias dizendo: sim, você pode fazer extrajudicialmente mesmo tendo testamento. Quer dizer, o próprio judiciário está entendendo que certas coisas realmente eu posso autorizar fazer fora daqui. Por quê? Porque não necessariamente precisa. Em alguns casos, sim.
Aí nós vamos fazer aqui. A questão da facultatividade, você chamou um ponto importante. Pode ser que não interesse ao, né, possível agente de execução investir nisso para que haja um retorno financeiro. Talvez eu ache que no início não tenha, mas a médio e longo prazo eu acho que terá, porque a gente tem que conceber que o que se faz hoje não será muito diferente do que se pretende, repito, desde que você tenha um modelo que não fuja muito do atual. E eu acho que dá para fazer sem modificar muito do atual. Nós estamos muito próximos disso, meu amigo. Agora, você falava, né, das suas aulas. Quando veio, né, as reformas do CPC de 73, que nós vivenciamos, né, com os vários leis entrando em tudo isso, veio o novo Código de Processo Civil, com os meus alunos da pós-graduação, Lato Sensu da PUC, nossa especialização em processo civil, eu sempre brinco, olha, a reforma do Código de Processo Civil 2015 é a desjudicialização da execução. Eu sempre fiquei brincando isso, até um dia que fui, de uma forma feliz, surpreendido com esse projeto de lei, que está dando, né, motivo a isso. Vai ficar engavetado? Não sei, mas uma hora isso vai passar, isso não tenha dúvida. Porque o novo código, você tem razão, o novo código, ele trouxe várias modificações, claro, mas na parte de cumprimento de sentença, de execução de título extrajudicial, nem tanto. E eu intuo, a gente entende por quê, porque tudo isso havia sido reformulado 10 anos antes. Sim. Né? Em 2005, com a lei do cumprimento de sentença, 11232, e em 2006, com a 11382 da extrajudicial. Mas, de fato, ok, foi uma opção interessante, de repente já tinha muita discussão para fazer, já tinha muitos pontos em comum, pegaram a execução num modelo razoável, sei lá, tem seus nós, claro, tem seus problemas, e colocaram já como estava. Introduziram novidades no cumprimento de sentença de tirar dúvidas polêmicas da jurisprudência, como você mencionou agora há pouco. Se discutia se aquela moratória de depositar 30% e pagar em 6 parcelas o restante poderia ser usada no cumprimento de sentença. Né? No Código Antigo ficava essa dúvida. Vem agora, o Código Novo expressamente diz que não. Então ele fez esse tipo de intervenção. Mas, de fato, há espaço para progresso em tudo na vida. Né? Sempre há espaço para o progresso. Mas na execução, com certeza. Né? Desse jeito aí. O caminho parece ser esse. Meu amigo, vou dizer uma coisa a você que talvez seja, entre aspas, um pouco contraditória com, entre aspas, a defesa desse projeto de lei, né? Com as mudanças que devem ser feitas, né, por todos, né? Não pela magistratura só, não pela defensoria só, não pela MP só, não só pelas procuradorias, nem só pelos advogados. Mas se você perguntar a mim, eu acho o procedimento executivo muito bom. Se você pegar o procedimento executivo e for estudá-lo, né, como você faz toda a aula, ele é muito bom. Ele não tem grande dificuldade. Claro. Agora, o problema é que na prática a gente acaba vendo que o cartório ele funciona muito mais para atividade cognitiva do que para atividade executiva. É isso que faz com que você, quando pega lá, né, os números, né, da justiça em números, a análise da justiça em números, você vê que demora 3, 4 vezes mais a execução do que a cognição. Por quê? É a falta realmente de você tinha, olha, vou botar aqui né, 3, 4, 5 funcionários, ou sei lá quantos funcionários o cartório tem, olhando só isso aqui. E o procedimento é muito simples. Juiz, feriu a citação, citou, pagou, não, sua justiça, penhora. Não contratando bens, faz penhora online. Né? E não vamos. E o Código de Processo Civil, a meu ver, fez um desfavor à penhora online, né? Porque para que criar a burocracia algo que estava funcionando? Faz penhora online. E penhora online por quê? Porque se eu faço penhora online, eu não tenho que fazer avaliação, não tenho que fazer expropriação, eu pago no dia seguinte. Não, é maravilhoso, né? Você concorda? O Claro. procedimento ele é complicado. Aí eu vou fazer a penhora. Tem duas questões depois, né? Ou faço a redução da penhora, ou eu faço o aumento da penhora de acordo com o quê? Se o valor do bem penhorado, após a avaliação, é suficiente ou não para pagar a dívida. E depois expropria. Demora por quê? Aqueles entraves burocráticos, enfim, pode ter uma série de explicações. Mas eu não acho, com toda franqueza, o procedimento executivo uma coisa mal feita, mal concebida. Não, o que há talvez muito espaço para não, mas aí não é problema do processo de execução, é problema da legislação do direito fora do código. Talvez haja muito espaço aí na nossa legislação para blindagem patrimonial, essas coisas aí, que vai frustrar a execução, não tem jeito. Sim, você deu o ponto certo quando você falou, né? O que eu digo para meus alunos? Você pode ter o melhor advogado do mundo, mas se você não tiver um devedor com patrimônio, não adianta. Um devedor bom, né?
Aí o que eu falo, às vezes, com o meu cliente, olha só, eu tenho um grande amigo meu que é um criminalista. Se chega um cheque na minha mão, chega um cheque na mão dele, né, que não foi compensado por falta de fundos, cada um tem a sua visão. Para ele, só não ter sido compensado por falta de fundos, já está feliz. Para mim, não. Foi o seguinte, o sujeito tem patrimônio, porque se não tiver patrimônio, você vai colocar dinheiro bom em coisa ruim. Claro. A nossa visão, né, da pessoa que atua na área civil, é saber o seguinte, eu preciso ter patrimônio. É por isso que, por outro lado, né, indo um pouco além do nosso bate-papo aqui, né, eu sou muito favorável à ideia das medidas atípicas na execução. Tem que forçar mesmo. Agora, a partir de um pressuposto. O juiz se convence que o credor tem bens e está escondendo. Escrevi até um artigo há um bom tempo para a Réplica que dizia o seguinte, tem uma norma no CPC que diz que o juiz deve, e ela veio da reforma, né, intimar o devedor para dizer quais são os seus bens, aonde se encontram e qual é o valor. Concorda? Então você intima o sujeito. Na hora que ele for intimado, ele não disser quais são os bens, aonde se encontram e qual o valor, ou quais os valores, você usa a medida típica. Você deu a chance ao sujeito. Com certeza. Agora, né, começar com uma certa proteção, né, ou uma proteção excessiva ao devedor, é não olhar para o credor. Durante começar o processo. Eu acho que qualquer questão de impenhorabilidade hoje em dia tem que ser olhado com muito cuidado, porque é óbvio, porque assim, a dignidade que se deseja preservar com a impenhorabilidade é a do devedor, sem dúvida. Isso, então, a lei já cuidou. E aí o juiz acho que tem que cuidar, na análise das impenhorabilidades, de também tutelar o credor, né? Mas, Américo, o professor, nosso querido professor Cássio Carpinella Bueno, ele diz uma coisa que eu concordo muito, né? Muito que está no Código de 2015, você já extraía do Código 73 reformado. Sim. Esse é o ponto que a gente está falando agora. Se a gente olhar o artigo, não vou lembrar de cabeça, acho que 800 e pouco, 680, se não me engano, que tratava, né, ou positivava no CPC anterior o princípio da menor onerosidade, já dizia, quando, por mais de um modo, você pode realizar a execução, você faz de um modo menos gravoso. Ou seja, se eu tenho um meio só, é por aquele meio. Yeah. E aí, o que precisou o Código de 2015 dizer? Parágrafo único. Ao credor que alegar uma maior onerosidade, incumbe o quê? Dizer que você pode fazer uma execução mais efetiva e menos onerosa. Precisava desse parágrafo único? Não precisava. Agora, não pode ficar... É igual a dignidade da pessoa humana. Né? Eu sou tão velho que eu fiquei 5 anos na faculdade e nenhum professor me ensinou sobre dignidade da pessoa humana. E hoje, muita coisa que você fala é sobre dignidade da pessoa humana. E aí, dignidade da pessoa humana serve até como um refrão, vou chamar assim, para proteger o devedor. Olha só, o que você falou, a impenhorabilidade está lá para segurar o mínimo, né, de garantia para o executado, com toda a razão do mundo. Com toda a razão. O problema é a interpretação que se dá às vezes. Mas aí acho que aí talvez já seria uma outra história. Né? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é por aí. Eu acho por isso que a mim me agrada muito a ideia da desjudicialização. Muito me agrada. Por mais que eu goste até do procedimento executivo. Eu fui surpreendido agora com o aviso que falta 1 minuto e 50. Tudo que é bom vai rápido. Eu achei que faltava ainda um monte, porque o Instagram tem uma limitação. Então, você quer finalizar com alguma ideia? Meu amigo, a única ideia é... A professora Rogéria Dotti e eu fizemos um parecer para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a pedido do nosso querido amigo Ronaldo Kramer, presidente da Comissão Especial de Processo Civil, que é mais uma sugestão. Eu já lembrei aqui do professor Felipe, aqui do Rio de Janeiro, defensor público, que na comissão do IAB fez também um parecer. O que a gente quer é que você, meu amigo, como procurador, magistrados, todos tragam as suas sugestões para a gente ter o melhor projeto de lei e a melhor lei depois sendo aprovada. Quer dizer, nós não somos detentores do que é certo e o que é errado, como ninguém. Essa é a ideia. E agradecer aqui o prazer de revê-lo, meu amigo, mesmo à distância. Estava aqui tomando minha água. Lógico. Ele não estava tomando uma cerveja com um amigo ou em Santos, no Rio de Janeiro, que faremos em breve. Olha, eu estou querendo muito ir no Rio de Janeiro. Lógico, tem que esperar um pouco ainda, mas eu estou com saudade de caminhar ali pela Delfim Moreira. E aí, com certeza, a gente vai se ver. Cara, muito obrigado pela teu tempo e, mais do que isso, pelo que você ensinou aí pra gente. Maneira nenhuma. Muito bacana. Foi muito bacana e obrigado também a quem estava assistindo até agora, pessoal todo. A gente volta semana que vem com o professor Fábio Monerá. Luciano, muito obrigado, foi demais. Um abraço. Obrigado, meu amigo, um abraço a todos. E não percam o professor Fábio Monerá, um excelente professor e um querido amigo, quarta-feira que vem, não é isso?
Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, amigo.